Olá amigos, olá irmãos, é com muito prazer que nesta oportunidade estamos aqui para trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero convidar vocês para louvarmos a Deus com o hino Rei dos Reis. E logo em seguida eu farei uma oração pedindo as bênçãos de Deus para o nosso estudo. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Nosso Deus querido, nosso Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado até o presente momento. Estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra e nesta hora pedimos, Senhor, o Teu Santo Espírito para nos iluminar, para nos ajudar a entender a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude, querido Deus, a compreendermos a Tua perfeita vontade para a nossa vida. Por favor, toma-nos em Teus braços e molda-nos para sermos semelhantes a Jesus. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como foi o seu dia de hoje? Eu espero que você tenha tido um dia muito abençoado. Apesar de que o fato de vivermos em quarentena e com isolamento social, essa vida não tem sido fácil para ninguém. Mas mesmo assim espero que Deus tenha te abençoado durante todo esse dia. Hoje, muitas pessoas, quando olham para o cenário mundial e se deparam com os enormes prejuízos que essa pandemia tem causado na vida das pessoas, muitas pessoas chegam até culpar a Deus e chegam a pensar que Deus não se importa mais com o ser humano. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Isso não é verdade porque a palavra de Deus nos diz que Deus ama o ser humano. Deus se preocupa muito com o ser humano. Deus se preocupa com a saúde das pessoas e, acima de tudo, com a salvação de cada pessoa. Existe uma coisa que aprendi quando ainda eu era jovem e que sempre fez muito bem para a minha vida. Eu aprendi que em toda e qualquer circunstância
o cristão deve manter as esperanças. O cristão nunca deve perder as esperanças. E é por causa dessa esperança que temos em nosso coração que nós oramos todos os dias, pedindo a Deus por dias melhores. É por causa da esperança que nós temos que nós oramos a Deus pedindo que Deus abrevie esse tempo de pandemia. Eu quero dizer para vocês que me assistem que a esperança do cristão por dias melhores tem como base a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta, a primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 14, Paulo nos diz que o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, a nossa pregação e não é vã, e a nossa fé também não é vã. É por causa da ressurreição de Jesus que nós acreditamos que quando Jesus voltar, nós iremos receber a vida eterna. Porque Jesus disse que aquele que morrer, crendo nele, há de ressurgir, assim como ele ressurgiu dos mortos. Por isso, não devemos perder a esperança de encontrarmos com os nossos queridos que já descansaram no Senhor. Eu pergunto para você, você acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia, depois do seu sepultamento? Sim ou não? Sim, é claro. Você acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Então, se você crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia, a sua fé não é em vão. A sua fé em Deus não é em vão, se você acredita que Jesus ressuscitou. Porque Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Agora, se cremos que Jesus ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Isso quer dizer que nós temos que ter esperança em Deus, e Deus cumprirá aquilo que Ele nos prometeu. Existe um texto na Bíblia em que Jesus faz um convite para todas as pessoas. Esse texto, esse convite está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e do verso 28 a 30. Eu quero que você leia comigo este verso e vamos meditar nesse convite de Jesus. Está escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que texto maravilhoso, você não acha? Você consegue perceber nesse convite que Jesus faz a preocupação que ele tem com a vida do ser humano? Ao fazer esse convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste convite, nós podemos perceber a grande preocupação que Jesus tem para com as famílias. E cada pessoa individualmente. Podemos perceber aqui que Jesus se preocupa com o trabalho de cada pessoa. Podemos perceber nesse convite que Jesus faz a preocupação que ele tem com cada pai de família que perdeu o seu emprego por causa da pandemia e que agora não sabe o que vai dar de comida para os seus filhos. Jesus entende
o sofrimento e a dor de cada pessoa. Por isso ele faz esse convite. Podemos ver aqui ainda que Jesus tem a preocupação das pessoas que não estão indo bem nos negócios. Podemos ver nesse convite de Jesus a preocupação que ele tem até mesmo com as dívidas das pessoas. Essa pandemia tem trazido problemas para todas as pessoas e Jesus está vendo isso. Por isso ele faz o convite. Se Jesus estivesse aqui vivendo nos nossos dias e reunisse um grupo de famílias, de pessoas desempregadas, Jesus ia fazer esse convite que ele fez: vinde a mim e eu vos aliviarei, vinde a mim, eu tenho solução para o seu problema. Então, nesse convite que Jesus faz aqui em São Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus aqui coloca todas as pessoas que sofrem neste mundo. E Jesus tem muitas maneiras de resolver os nossos problemas, dos quais nós nada sabemos. Então, tão somente o que nós precisamos fazer é confiar. Existe um detalhe neste convite, que a preocupação maior de Deus ao fazer esse convite é quanto à nossa salvação. Então, a preocupação número 1 de Jesus é salvar as pessoas, mas também resolver os seus problemas. Nós temos, pelo menos na Bíblia, dois textos que provam que Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem. A primeira prova que nós temos é o fato de Deus ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E depois Ele ressuscitou. Então esta é a primeira prova. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ali no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32, veja, eu quero que você leia agora comigo este verso, porque é muito especial. Romanos 8, verso 32, o apóstolo Paulo, nesse verso, fala que Deus atende todas as nossas necessidades. E diz assim, olha, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você prestou atenção nesta pergunta que Paulo mesmo faz? Se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, é uma coisa difícil, e Deus fez. Agora, como não nos dará todas as coisas que nós precisamos, que agora é muito mais fácil? Então, nesse texto, Paulo nos diz que Deus, em Jesus Cristo, nos dará tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos acreditar e crer que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Paulo, também na carta que escreveu aos Filipenses, ali no capítulo 4, no verso 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que bênção saber desta promessa de Deus, que Deus, através de Jesus Cristo, pode suprir todas as nossas necessidades, ou cada uma delas. Sim, amigos, Jesus saiu do sepulcro. A tumba de Jesus está vazia. E aonde está Jesus? A Bíblia nos diz que Jesus, depois de 40 dias que ele ficou aqui na terra, após a sua ressurreição, ele subiu ao céu. E hoje ele está sentado à direita de Deus, intercedendo pelos pecadores. Jesus intercede hoje por cada um de nós, não é? Para atender nas nossas necessidades.
Também temos um outro texto na Bíblia que diz que Deus se importa com a vida do ser humano, sim. Romanos capítulo 8, verso 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que texto extraordinário. Algumas traduções chegam a dizer que o Espírito Santo vai diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, para pedir a Deus, para que Deus nos atenda, em nome de Jesus. Amém? Por esta maravilhosa mensagem que nós temos aqui. O Espírito Santo, ele conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas, nossas dores, e quando nós vamos orar, nós não sabemos como orar a Deus, não sabemos como derramar o nosso coração perante eles, por causa do pecado em nossa vida, mas o Espírito Santo que conhece o nosso íntimo, então pega nossas palavras, o nosso desejo, e vai a Deus, e ele, com gemidos inexprimíveis, não sei se você entende o que quer dizer isso, mas o Espírito Santo, ele clama a Deus, ele implora para Deus, com palavras que nós não entendemos, para que Deus nos atenda. Então, queridos, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós cremos que Deus nos ama e Ele tudo faz para a nossa salvação, para o nosso bem, então nós somos felizes. De acordo com esse texto bíblico que nós lemos, então nós vemos que Deus também sofre por causa dos nossos problemas. Deus sofre com as nossas tristezas, com as nossas dores. E eu te pergunto, por que Deus sofre? Por que Deus sofre com a gente? Sim, amigos e irmãos, porque Deus não criou o ser humano para sofrer, e muito menos para morrer. Então é por isso que Deus sofre junto com a gente, porque Deus quer o nosso melhor. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus e ignoramos a Deus. E aí perdemos de receber aquilo que Deus quer nos dar. Eu quero dizer para vocês que Deus sofre por nossa causa por dois motivos. Por um lado, Deus sofre ao ver o desespero e a luta do ser humano para viver diante desta Covid-19 que está assolando a humanidade. Então, o ser humano fica desesperado, porque ele não quer morrer. Ele sabe que a Covid é perigosa e ele quer viver. E Deus sofre, Deus vê essa luta, esse desespero, Deus sofre por causa disso. E, por outro lado, Deus sofre muito mais ao ver que o ser humano despreza o sacrifício de Jesus, despreza tudo que Deus fez para salvar o homem pecador, e o homem ignora. Então parece um contrassenso aí. O homem não quer morrer, quer escapar da Covid para viver. Mas Deus vê que o homem não quer escapar da morte eterna, não aceitando Jesus. É um absurdo isso. A nossa vida aqui nessa terra é 70, 80, 90, 100 anos e nós não queremos morrer. E Deus promete uma vida eterna e as pessoas não querem. É para você pensar que Deus sofre juntamente conosco por dois motivos. Um, porque sofremos aqui por causa do pecado, e o outro sofrimento de Deus é porque as pessoas não querem aceitar a salvação. Um dos maiores inimigos, aliás, um dos maiores enganos do inimigo
é fazer com que as pessoas não deem valor ao sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Milhares e milhares de pessoas não creem que Jesus ressuscitou e não creem na promessa da sua vinda. Isso é terrível. Deus sofre com isso, ao ver que o ser humano corre para lá e para cá para melhorar a sua vida, mas o ser humano não corre na direção de Deus, não acredita em Jesus, não acredita que Jesus vai voltar. O inimigo está fazendo de tudo para tentar impedir a obra da pregação do Evangelho nos últimos dias. Satanás quer impedir, porque ele sabe que é através da obra da pregação do Evangelho que muitas pessoas vão se salvar, saindo do erro do pecado, saindo do caminho errado para seguir a verdade, que é Jesus Cristo. A luta do inimigo, meus queridos amigos, é para dificultar a vida dos cristãos, para que ele possa ganhar mais tempo. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, tem pouco tempo de vida, e ele sabe disso. Então ele se apressa, e ele está furioso, e quanto mais pessoas ele puder enganar, para que não seja salvo, essa é a alegria dele, morrer junto com ele. Mas Deus tem o plano de que, se nós crermos na palavra de Deus, a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Deus deseja a nossa salvação, o nosso bem-estar eterno. Agora, nos últimos dias, vai se terminar a obra da pregação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a obra da pregação não será terminada por esforços humanos. Quem sabe se para terminar a obra da pregação dependesse de mim e de você, dependesse do ser humano, ela nunca seria concluída. Mas nós temos a promessa na palavra de Deus, que nos últimos dias a obra será terminada, porque Deus agirá. E Deus conta conosco como instrumentos, porque é através de nós que a mensagem chegará ao seu final. Todas as pessoas no planeta ficarão sabendo que Deus vai voltar, que Deus é amor, que Deus é justiça e que Deus quer salvar a todos. É interessante quando nós comparamos o nosso tempo com o tempo lá dos discípulos, tempo da igreja primitiva. Quando os discípulos, assim que Jesus foi para o céu, os discípulos enfrentaram uma terrível perseguição. Eles eram poucas pessoas. E eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Assim que receberam o Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho de maneira extraordinária. Eles que eram medrosos, que eram tímidos, e eles ficaram valentes, eles ficaram corajosos, destemidos, e iam por toda parte pregando o Evangelho. Eles acreditavam que Jesus ainda ia voltar nos seus dias. E o nosso dia não será diferente, irmãos e amigos. Deus derramará também o seu Santo Espírito sobre aqueles que se consagram, sobre aqueles que se colocam nas suas mãos para ser usados para terminar a obra. Então é através de nós que Deus agirá para que o Evangelho seja proclamado em todo o mundo e Jesus venha nos buscar. A pergunta que eu faço é o seguinte: os discípulos, eles se consagraram a Deus. Quando Jesus pediu: olha, eu vou para o céu, mas vocês ficam aí em Jerusalém e vocês vão receber o poder. Eles foram obedientes, eles se consagraram, eles ficaram e foram transformados. Agora também nos últimos dias, Deus está chamando pessoas para se consagrar a Ele, para entregar a vida a Ele. E são essas pessoas que Deus usará para alcançar os não alcançados, para que Jesus volte logo.
Portanto, amigos e irmãos, vale a pena nos entregarmos a Deus, nos consagrarmos para sermos usados na sua obra. Agora, nos últimos tempos, a pergunta que eu faço é o seguinte: você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor e permitir ser usado por Ele para salvar outras pessoas que ainda não conhecem a mensagem da salvação, pessoas que ainda estão com o coração endurecido, coração duro, não acreditam em Jesus, não acreditam na palavra de Deus? Você está disposto a ser usado para alcançar essas pessoas? É somente através do Espírito Santo que isso será possível. E finalizando, eu quero dizer a você que Deus conta com você. Vale a pena você olhar para Deus, você ter esperança da vida eterna, você se apegar a Deus. Sim, nós temos as nossas dificuldades aqui, mas segundo a sua palavra, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe cada um de nós, que sejamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, para ajudarmos mais pessoas a se decidirem pelo reino de Deus. Esse é o meu grande desejo e a minha oração a todos vocês. Agora vamos orar. Nosso Deus amado, nosso querido Pai Celestial, Senhor, louvado seja teu nome, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Nós te louvamos pelo grande sacrifício que o Senhor fez ao entregar Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Nós agradecemos a Jesus, porque Ele não mediu esforços, se entregou para nos salvar, nos dar o direito da vida eterna. É através de Jesus, Senhor, que nós oramos nesta hora, pedindo perdão por todos os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos consagre, pedindo que o Senhor nos aceite e que o Senhor trabalhe com a nossa vida de tal maneira que sejamos uma bênção para alcançar outras pessoas para o teu reino. Obrigado, Deus, pelas promessas de que o Senhor vai cuidar de nós até o último momento. O nosso pão, a nossa água não faltarão. O Senhor toma providência para que toda a nossa família, toda a nossa vida seja de acordo com a tua vontade. Por favor, Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo perigo, de todo mal. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém.